De todos os pais já mostrados em My Little Pony, os da Applejack são um verdadeiro mistério, pois não sabemos de quase nada sobre eles, só o que nos foi mostrado lá na 7ª temporada. Onde eles estão agora? Eles realmente foram de F? Mas de que forma? Se prepara que eu vou te responder essas perguntas aqui e agora. Fala, gente bonita, eu sou a Mia e hoje vamos discutir sobre um tema um pouco delicado e também muito misterioso sobre os pais da Applejack, coisa que já era falada anos atrás, quando ainda estávamos na primeira temporada do desenho e nem fazíamos ideia de como era a aparência desses dois. Mas a Lauren Faust, criadora do desenho, sempre deixava bem claro que os pais da Apple eram falecidos. Ela só não dava detalhes de como nem quando, deixando os fãs louquinhos de curiosidades. E nisso, várias hipóteses e especulações foram criadas pelos fãs, e a mais famosa era sobre os pais da Apple terem sido mortos por lobos de madeira. Essa ideia veio por causa de um canal chamado Ink Rose, onde nos é mostrado os supostos pais da Applejack e os nomes deles, Sweet Apple e Washington. E nessa história, os pais da Apple estavam voltando para casa quando foram atacados por um grupo de lobos de madeira. Os pais da Apple então mandam os filhos correrem para a fazenda, enquanto eles ficam para se sacrificarem pelo bem dos filhos que tinham acabado de receber mais uma irmãzinha, a Apple Bloom, enfatizando que o Big Mac se tornou um pônei de poucas palavras depois desse acontecimento, e que foi por causa dessa fatalidade que a Applejack escolheu morar com os tios da cidade grande. Mas assim que ela vê um arco-íris dando direto na fazenda Maçã Doce, ela sentiu como se fosse os pais dela chamando a filha para voltar para sua terra natal, continuando assim o legado da fazenda Apple. Sim, uma história bem dramática e interessante, só que ela não é verdadeira. É só um headcanon, que é quando os fãs inventam informações que não são oficiais, mas que pra eles faz sentido, que nem o das pôneis serem referências a bandeiras LGBT. E eu aposto que muitos de vocês já sabiam que essa história não era verdadeira por causa do episódio A Pera Perfeita, lá da 7ª temporada, e que pra mim é um dos episódios mais memoráveis do desenho, se não o melhor, né? Editor, não deixe de citar pro pessoal, dá like nesse vídeo se eles também gostam desse episódio. Vai que eles se esquecem, né? Voltando ao assunto, foi nele que finalmente pudemos conhecer de verdade os pais da Applejack, do Big Mac e da Apple Bloom. E mano, foi muito diferente do que todo mundo esperava, só que de um jeito bom. Pra começar, os nomes deles eram Pear Burrow e o Bright McIntosh, ou seja, os dois eram de famílias totalmente opostas, onde uma fazenda vendia maçãs e a outra pera. E essa diferença fez com que as duas famílias criassem uma rincha sem igual que durou por anos, mas eles mesmos se amavam muito, independente do que a família deles pensassem, que nem Romeu e Julieta, sabe? E pelo que deu a entender, a Pear Burrow, depois de ter sido rejeitada pelo pai, foi acolhida pelos Apples. Depois disso, não se tem muita informação sobre esse casal, mas calma lá que eu tenho a minha própria teoria do que possivelmente aconteceu. E você vai ter que assistir o vídeo todo pra entender a minha linha de raciocínio e ver se faz sentido, pode ser? Bom, pra começar, a Lauren Faust já tinha planejado que os pais da Applejack seriam falecidos. Ela só não sabia ainda como. Mas como o show estava marcado para o público infantil, ela teve que seguir algumas restrições, e isso limitou ela de pensar de como teria sido o futuro trágico desse casal. Porque mesmo se fosse só pra citar no desenho que eles foram dessa pra melhor, a Hasbro poderia achar esse assunto de morte meio inapropriado pra um desenho infantil, saca? Mas de uma coisa a criadora do desenho já sabia. Eles faleceram pouco tempo depois da Apple Bloom nascer. E isso fica ainda mais evidente no episódio Reunião da Família Apple, quando a vovó Smith está mostrando pra Apple Bloom o seu álbum com as fotos dos Apple, das mais antigas até as mais recentes. E repara só, todo mundo que conhecemos tá aí, mas nenhum sinal da Pear Burrow e do Bright Mac. E nessa foto, os irmãos Apple já parecem estar bem grandinhos. Outro episódio que esse casal aparece mais bem rapidinho é no De Volta à Semente, onde nessa parte vemos o Bright Mac com o seu filho Big Mac, e logo depois a Pear Burrow cuidando da Apple Bloom ainda bebê. E mesmo que a Lauren não pudesse mostrar como eles tinham ido de Americanas, né? De vez em quando o desenho dava umas pistas, como as estrelas cadentes que a Applejack vê na janela assim que a vovó Smith fala
que todo mundo da família iria se reunir. Eu até arrepiei aqui, porque não fui só eu que notei esse detalhe, não. Alguns fãs perguntaram pro pessoal da série se aquelas estrelas cadentes seriam algum tipo de homenagem aos pais da Apple, e a resposta foi um sim. E como eu super acredito que o desenho ficava dando essas pistas, eu acabei revendo o episódio totalmente só da 4ª temporada. Nele, Applejack e Big Mac vão viajar a negócios e deixam a Apple Bloom sozinha na fazenda. Só que a Applejack fica tão super protetora que a Apple Bloom foge de casa para provar que ela podia sim se virar sozinha. Aí, a Apple Bloom acaba se deparando com uma quimera, que é esse bicho que o meu editor tá mostrando na tela agora. A sorte é que a Applejack chega com tudo e salva a irmãzinha. Mas sabe o que eu percebi? Que a Apple sabia exatamente o que fazer contra aquela quimera. Tipo, ela levou vários objetos que foram úteis contra o monstro, até uma flauta para fazer a serpente dormir. Onde eu quero chegar com isso? E se foi essa mesmíssima quimera que matou os pais da Applejack? Pensa comigo, faria mais sentido a quimera ter sido a responsável pelo sumiço desses dois ao mesmo tempo. E depois de ficar sabendo desse monstro e que ele foi o responsável pela morte dos seus pais, a Applejack teria despertado um sentimento de justiça para cima daquele monstro, mesmo que ela não pudesse matá-lo, pois além dele ser extremamente forte e ágil, My Little Pony ainda é um desenho infantil. Então a Applejack queria fazer de tudo para aprender a driblar a quimera. Isso explicaria o porquê a Apple foi com tudo pra cima do monstro e do porquê ela ter ficado tão protetora com a Apple Bloom de repente, não acham? Resumo rapidão, a Apple tava com medo que algo fosse acontecer com a sua irmã mais nova, mesmo que ela estivesse dentro de casa, já que ela teria se sentido responsável por cuidar da Apple Bloom, mesmo sendo a irmã do meio. Talvez um instinto materno, coisa que é normal e natural, tanto nos seres humanos como também nos animais. E claro, os pôneis. Vê se não faz mais sentido toda aquela coisa de querer proteger a irmã a todo custo. Mas assim, as possibilidades são enormes, né? Talvez a morte deles tenha sido algo um pouco mais simples, como um descuido ingênuo. Tipo, vai que eles foram acampar ou fazer um piquenique sozinhos para poderem aproveitar um tempinho longe das crianças. Aí, ao invés de irem acampar numa floresta normal, eles acabam entrando na floresta Everfree, ou até num território proibido, habitado por criaturas ferozes e mágicas. Pois é, muita coisa pode ter acontecido. Mas enquanto não temos um desfecho oficial, por que não teorizar, né? Agora é a sua vez de me contar se essa teoria toda faz sentido ou não e por quê, beleza? Eu adoro interagir e debater com vocês nos comentários. Muito obrigada por assistirem até aqui e hasta la vista!